não fizeram uma reforma em si, para serem reformadores. Eles foram essenciais para a reforma que viria em seguida, pela contribuição de ideias e pensamentos, mas eles não fizeram nada prático, apenas forneceram material, digamos assim. Principalmente porque a Igreja Católica conseguia suprimir e silenciar eles muito facilmente. E com suprimir eu falo desde prender, quanto até matar, dependendo do grau que a Igreja Católica resolvesse agir. Alguns dos pré-reformadores famosos que vocês podem ter interesse são Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, John Hus. São alguns nomes de pré-reformadores que tiveram grande participação. E a maioria desses pré-reformadores tiveram influência num cara chamado Agostinho, que para a Igreja Católica eles chamam de Santo Agostinho, que talvez vocês conheçam, é um cara que teve muita influência da literatura de Paulo, ele gostava muito de estudar ela. E, inclusive, esse tal de Agostinho, que veio muito antes, ele foi uma grande inspiração para Lutero. Lutero lia bastante as obras de Agostinho e foi uma das bases de inspiração para ele escrever posteriormente as teses dele. Mas vamos lá. Até agora eu estou falando desse termo, reforma, reforma, reforma. O que é essa reforma? Por que eu não falo mudança? Por que eu não falo transformação? Bom, eu estou desde o início falando de forma e forma da igreja. A igreja, na época de Cristo, tinha uma forma. A igreja, no segundo século, já tinha outra forma. A igreja, na época de Constantino, mais diferente ainda. Então, o que significa esse termo reforma? Essa partícula re, esse prefixo re, significa novamente. Ou seja, uma forma novamente, dar forma novamente. A igreja do século 14, 15, ela já estava totalmente diferente da igreja do primeiro século. E esses teólogos, pesquisadores, percebiam isso e falavam, não acredito que Cristo, essa era a forma atual, não acredito que seja a forma que Cristo queria para a nossa igreja. Precisamos de uma reforma, precisamos voltar à forma que era antigamente. Daí que eu estou falando tanto em reforma e não em outros termos. Bom, até aqui tem todo o contexto histórico necessário para a gente chegar na vida de Lutero, que foi o grande reformador, digamos assim. Nascido na Alemanha, lá pelo ano de 1483, ele foi criado sob a doutrina católica, tinha pai e mãe muito rígido e rigoroso, e durante toda a sua vida ele foi apresentado e ensinado acerca de um Deus vingativo, um Deus impiedoso, que não tem pena, aquele Deus do Antigo Testamento, que fulmina mesmo, que transforma em estátua de sal. Mesmo que naquela época já tinha Velho e Novo Testamento, então já podiam saber de todo o amor e perdão que Jesus ensinava, mas ele só conhecia o Deus do Antigo Testamento que fulminava no fogo aquele que desobedecesse. Até que um dia, ele estava na casa de seu pai, e na volta estava chovendo muito, muito, relampejando, trovejando, e um raio caiu assim do lado dele, igual esse microfone está do meu lado assim. Aí o cabelo arrepiou na hora, né? Já ficou cheio de medo, a ponto de ajoelhar e pedir para Santa Ana, que era a padroeira dos mineradores, que o pai dele era minerador, ele pediu para Santa Ana, ó Santa Ana, se eu sair vivo daqui eu viro padre. E foi dito e feito, virou padre. Depois que ele percebeu o que ele tinha prometido, não tinha volta não. Virou padre, ingressou lá no colégio, lá. Tá mandando bem. Ingressou no colégio, estudou para ser padre, fez tudo que tem que fazer e virou padre mesmo. Aí, numa de certos estudos, estudando, porque ele dava aula, depois ele virou professor até de teologia. Mas isso não foi tipo de um dia para a noite, isso é questão de anos. Num desses estudos para elaborar aulas, elaborar sermões, ele acabou deparando com a carta de Paulo aos Romanos. Nessa carta, ele lê um trecho específico e ele finalmente pode começar a entender o que era a graça de Deus e começa a perceber um Deus amoroso em vez daquele Deus vingativo. Leia Romanos 1,17. Claro.
Pois a justiça de Deus é revelada de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá pela fé. E então? Caro vigário, encontramos alguma coisa aqui sobre relíquias? O homem vive pela fé e é justificado por ela, e não pelas coisas que faz para si mesmo, seja a adoração de relíquias, peregrinações ou a compra pelo perdão de seus pecados, mas pela fé naquilo que Deus fez por ele através de seu Filho. Mas, doutor Martinho, se o homem viver somente pela fé e acabar com as suas boas obras, o que colocará no lugar delas? Cristo. O homem só precisa de Jesus Cristo. Bom, a partir dessa leitura de Romanos, aquele Deus impiedoso deu lugar a um Deus de amor. E aquele Deus vingativo deu lugar ao Deus que perdoa, que nos abraça e joga no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Lutero verdadeiramente conseguiu, a partir deste momento, iluminado pelo Espírito Santo, entender o que era a graça de Deus. E a partir disso ele declara a seguinte frase: não sou digno, mas por Cristo recebi a salvação. Bom, nesse meio tempo, a roda gira, o dia vê a noite, a hora de fazer cores. O Papa reinante, Leão X, estava precisando de dinheiro para finalizar a construção do Templo de São Pedro, lá em Roma. Então, a fim disso, ele enviou vários frades a diversos países, e para a Alemanha, ele enviou um camarada chamado Johann Tetzel. Com qual objetivo? O Tetzel iria para a Alemanha para divulgar que agora eles iriam ser vendidas as tais indulgências. Mas o que são essas indulgências? Não é nada mais do que um papel, que a partir desse papel, se o seu nome estiver escrito nele, mediante um pagamento, é claro, você simplesmente tinha sua salvação garantida. Era justamente isso. Pague pela indulgência e tenha seu nome no livro da vida. Alguém aqui já queimou a mão no fogo? Pois bem, um dedo atingido pelas chamas irá lhe atormentar a noite inteira, não é mesmo? Imagine então, o corpo inteiro queimando, mas não por um dia, nem por uma semana, mas por toda a eternidade. Esta noite, o Papa lhes dará um presente que irá livrá-los desse fogo. Uma indulgência especial, que lhes dará a paz, a felicidade e a salvação no paraíso. Como? Com essa indulgência. Quando? Esta noite. Esta é a sua salvação. Seus parentes podem estar sofrendo. Seus parentes podem estar sofrendo e pedindo socorro. E com poucas moedas vocês podem salvá-los desse sofrimento e da dor. Quando uma moeda tilinda no cofre, uma alma sai do purgatório. Meus auxiliares estarão disponíveis para escrever os seus nomes, ou o nome de um ente querido, vivo ou morto. Aqui está seu passaporte para o paraíso. Padre Lutero, Pois não? Pois não. olha o que eu consegui. Onde conseguiu isto? Eu comprei na igreja. Isso aqui é só um papel. Essas palavras não significam nada. Mas isso não é bom? Apenas deposite sua fé no amor de Deus.
Como vocês puderam ver nessa última cena, Lutero não concordava nada com essas indulgências. Ele entendia, a partir dos seus estudos, que a salvação vem unicamente pela morte de Cristo. Cristo morreu na cruz. Isto é suficiente para que possamos receber a salvação. Não é por homens, nem por obras, apenas por Cristo. Lutero já vinha há muito tempo descontente com alguns ensinamentos e atitudes da Igreja Católica. Mas essa venda de indulgências foi o estopim para que ele, sedento de raiva, pudesse escrever algumas teses, algumas entre aspas, pois foram 95. E então, em um certo ato de rebeldia e a fim de expor as suas ideias, no dia 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ele finalmente afixa essas suas 95 teses. Mas a intenção dele não era afrontar a igreja, e sim porque naquela época as pessoas afixavam seus documentos naquela porta como forma de sugerir debates entre a comunidade. Essa era a intenção de Lutero, sugerir um debate sobre as ideias que ele considerava erradas dentro da igreja. Ele não tinha intenção nenhuma de julgar a igreja, falar que estavam errados, apontar dedo, não. Ele só queria uma reforma, a volta da forma que possuía antigamente, a volta dos costumes da época de Cristo e extinguir os novos costumes que nada tinham base bíblica. Assim, vocês precisam notar que a intenção não era uma rixa na Igreja Católica. Ele não queria dividir para um lado quem pensa igual a ele, para o outro quem não pensa. Tanto que ele queria continuar sendo padre da Igreja Católica, mas ele só não queria que essas doutrinas, ensinamentos, atitudes continuassem na Igreja Católica. Ele só queria que o ambiente fosse um ambiente melhor, pautado na Bíblia, que não houvesse nada fora dela sendo ensinado e executado. Após afixar essas suas teses, Lutero passou a ser perseguido, porque a igreja teve essa atitude como um insulto, uma afronta a eles. Durante algum tempo, eles até tentaram silenciar Lutero, mas a fama dele percorreu tanto que era difícil silenciar. Ele já tinha muitos seguidores, muitos adeptos que concordavam com as ideias deles, tanto membros públicos, pessoas aleatórias, quanto até pessoas do próprio clero da igreja. Até que finalmente, 5 anos depois dele afixar as teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, ele é formalmente convocado pela Igreja Católica a participar de uma dieta na cidade de Worms, na própria Alemanha. Essa dieta teve com o objetivo justamente fazer com que Lutero renegasse o que havia escrito e se retratasse com a igreja por tudo que ele havia feito. Doutor Martinho Lutero, apresente-se ao tribunal. Martinho Lutero, és o autor dessas obras? Sim, eu sou. Você renega o que está escrito nelas? Não posso renegar minhas obras. Renunciar a esses livros é impensável. Se eu renunciar a esses livros, será como renunciar às verdades cristãs. Através das leis dos papas e da má doutrinação dos homens, a consciência dos fiéis tem sido flagelada. Se eu renunciar a esses livros, estarei fortalecendo essa tirania. Ao menos que eu seja convencido pelas Escrituras e não por papas nem concílios que tantas e tantas vezes se contradisseram, minha consciência permanece cativa a Deus. E ir contra Deus não é correto. Eu não posso e não irei renegar minhas obras. Que Deus me ampare. É isso aí, Lutero não se retratou, nem negou suas obras. Aí foi suficiente para a igreja querer matar ele. Tanto que